Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, com muito prazer eu recebo aqui uma pessoa que fisicamente não é tão conhecida assim, mas que tem a voz conhecidíssima, né? Regina Bittar está aqui conosco hoje, ela que já foi a voz do Google, que hoje faz a voz animada e descontraída do Siri no iPhone, tem aí participação no Clube da Voz, enfim, trabalhou em rádio e é santista, nascida aqui, né, Regina? É isso aí, com muito orgulho. Com muito orgulho. Nasceu e permaneceu em Santos por quanto tempo? Ai, eu acho que foi até uns 26 anos. Meus filhos nasceram aqui também. É. E todo santista ama a cidade, né? Eu acho que não tem nenhum lugar no mundo que você não encontre um santista. Aliás, tem uma história muito legal, porque quando eu fui gravar o TTS... de ouvir a Regina falando, né? Quando eu fui gravar o TTS, foi na Suíça, foi em Zurique. Aliás, foi em Zurique. E aí eu cheguei lá, tinha uma portuguesa, era um estúdio com pessoas do mundo inteiro. Eles chamam profissionais do mundo inteiro para gravar. E para gravar a voz de português, a português brasileiro, eles procuraram um brasileiro no local para poder conversar, apesar de falar inglês, mas para acompanhar a gravação, que é longa. Sim. Era um santista. Olha que coisa. Era um santista e primo ainda de um conhecido, quer dizer. Nossa. Fiquei super em casa, foi muito legal. E por conta disso, claro que Pelé contribuiu e também outros fatores, mas é por conta disso, desse amor que o santista tem pela sua cidade, que Santos é conhecida no mundo inteiro praticamente, né? Além de ter santistas de destaque, como a Regina acabou de comentar, né? Em várias funções, em vários segmentos profissionais pelo mundo afora. Agora, a pergunta recorrente é a seguinte, quando é que a Regina descobriu que tinha esse talento para locução? Eu comecei trabalhando em publicidade na House da Cinemas de Santos. Sim. Com o Toninho Campos. Toninho Campos, nosso na queridíssimo época Tartaruga. Isso, na época do heavy metal. Ele tinha cabelo ainda. Ele tinha tudo, cabelo. Né? Com Celcinho, uma turma grande. E depois disso eu montei uma revista, Nossa Moda. E aí eu conheci o pessoal de rádio, muito mais do que eu já conhecia. Já tinha contato na época da House com o Toninho Campos. E aí... É porque o Toninho sempre teve muita parceria, né, com as rádios aqui de Santos. Sim, né? eu fazia parte de publicidade. Eu é que levava a publicidade para a tribuna, para as rádios, do que ia Então foi acontecendo. estabelecendo esse contato. Foi estabelecendo esse contato. Mas aí na revista, o Sinésio Bernardo, que a a gente muitas... Da Rádio do Gato, né? Isso. Olha, eu e a Regina denunciando a nossa idade aí. Mas estamos bem, né, Regina? Tem problema. E aí o Sinésio, quando a revista, a gente acabou parando a edição da revista depois de 2 anos, um dos nossos planos no Brasil, que foi da época do Sarney, ele me convidou para fazer a revista no rádio, que era Rádio em Revista. Porque ele falava que eu tinha voz de locutora. Mas ele falava não? Quem é que não tinha percebido isso ainda, Regina? Eu não tinha nem noção. Jura? Eu tinha, assim, um terror com câmera, microfone. Rádio é um pouquinho melhor, porque não tem tanta aparição. Exatamente, porque o rádio tinha aquela coisa de Mas você chegou não estar a fazer algum curso quando você passou a fazer o programa na rádio? Não. Imagine, Santos, mas que curso? Não tinha. Fonoaudiologia, nada? Nada. Não, eu sempre tive a dicção muito boa. Tive sempre uma oratória boa. Que é o mais importante, né? Na verdade. O timbre da voz é importante, mas a dicção, para que a pessoa possa entender, né, com clareza, é importante. Ainda mais em rádio, né? Se você não tem, aí você tem que ter um trabalho de fono grande, o que eu já não tive que fazer, mesmo fazendo o curso depois para tirar o registro, né, que é o famoso DRT, que na realidade é um registro. Uma formalidade, né? Eu fiz aula de fono porque tinha no curso e tal, mas nunca tive dificuldade nenhuma. E olha que é coisa rara, porque o santista tem aí seus vícios, né? O S meio puxado e tal, né? Eu tenho uma fitinha cassete. A Regina tá querendo... Estou entregando tudo aqui. Da BASF. Do programa de rádio. Porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui bater na porta para ser locutora, me falaram, você tem um sotaque diferente, eu não consigo identificar. Eu me lembro de ter ouvido isso, eu falei, mas sotaque, eu não reconhecia de jeito nenhum.
hoje eu ouço aquela fita e falo, gente, quanto sotaque. Sotaque é aquele, né? A É. pessoa vai se aperfeiçoando, né? A já deu várias entrevistas, né, em programas em nível nacional, falando sobre a atuação dela como voz do Google, que foi extremamente conhecida, né? Foi que talvez tenha te dado, né, a maior proeminência profissional. Foi isso. Mas e agora a voz de Siri, que é uma coisa mais bem-humorada, diferente no iPhone? Então, a voz, eu acho que ainda não pegou assim a Siri, né? Ela está pegando aos poucos, porque demorou muito para lançar no Brasil. E aí o TTS, que é esse sistema, foi lançado aqui no Brasil primeiro com o Google. Então ele teve o grande boom aqui no Brasil. Só que a Siri faz muito mais, a Siri faz muito mais do que o Google. O pessoal já apelidou de Siri mesmo, né? De Siri. O pessoal chama de Siri, mas Siri. Siri. E ela faz muito mais, né? Ela tem muito mais recurso, né? E é uma brincadeira, uma interação. Você pede para ela cantar, ela canta, só conta piada. Então, mas aí a gente fica imaginando como é que é esse processo. Deve ser horas e horas e horas, talvez dias, talvez semanas, meses de gravação. Como é que é? Como é que é feito eu isso? gravo até hoje, né? A alimentação do sistema eu faço até hoje. É infindável, né? É infindável, mas o grande volume foi quando eu fui gravar fora do Brasil, que foi em Zurique. E aí, quanto tempo de gravação? Olha, a primeira etapa foi mais ou menos uns 10 dias, umas 5 horas por dia. Porque a voz também não aguenta muito mais do que isso. Você tem que parar. Quando é contínuo, né? Porque é contínuo. Você sente blá, 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 blá. Trecho gigantesco. Só bebe água e vai, bebe água e vai. Hidrata e vai. E aí 5 horinhas por dia, durante quantos dias? Uns 10 dias. 10 dias? É porque eu sou rápida também. Eu tenho facilidade. Eu tenho uma boa produção. As frases, elas são gravadas de que forma? São a esmo, são frases feitas, são palavras? Então, isso é uma curiosidade que muita gente me pergunta, mas eu não posso responder por contrato. Ah, eu posso dizer que a voz é minha, porque a minha voz eu tenho esse direito autoral de dizer. Isso ninguém pode tirar, mas eu não posso falar mais nada além disso, do processo. O pessoal tem curiosidade e alguns têm intenções, né? Quer dizer, podem querer fazer algo parecido, muito pertinente, né? Né? Esse cuidado que eles têm. Você faz voz de GPS também, não é? O GPS ele já é uma gravação mais parecida, muito comum, que é o URA, né? Que são frases que você tem emendas. O GPS já é um trechos de frase, né? Que já existe há muito tempo, em URA de banco, que é o seu saldo 1.233 negativo. Não está tão bacana quando ela falou negativo. Quando você viaja e eventualmente usa o GPS, como é que é essa coisa de ouvir a própria voz? Eu não coloco. Não? Você põe em inglês? Credibilidade zero, porque eu não tenho noção de norte, sul, leste, nada. Você me joga, eu me perco imediatamente. Aqui em Santos. Então, mas aí você tem que usar o GPS. Sim, mas não com a minha voz. Aí você põe uma outra se eu falar vai para a direita, eu viro para a esquerda. Primeiro porque eu tenho que fazer assim com a mão, para saber onde é direita, esquerda, dislexia total. Você está também agora, né, encabeçando, presidindo o Clube da Voz. Né? Exatamente. E é a primeira mulher a ocupar esse cargo de presidência. Você chegou a pegar um período, vamos falar já sobre isso, mas antes eu queria que você esclarecesse uma dúvida. Você chegou a pegar um período em que a voz feminina era bem pouco utilizada ou não? Sempre teve uma utilização expressiva? Não, ela tinha uma utilização mais para produtos direcionados à mulher. Beleza, infantil, fraldas. E é curioso isso, né? Porque muitas pessoas defendem a tese de que a mulher deve fazer o produto direcionado ao homem, né? Porque chama mais a atenção do homem, né? Então, há aí uma discussão infindável em relação a isso. Mas isso agora mudou muito, né? Hoje a gente faz banco, eu faço banco, faço inclusive a parte institucional de banco, que é vídeos internos, mestre de cerimônia, que era um mundo completamente masculino. Mas eles sentem hoje a necessidade justamente de quebrar, de chamar atenção. Você chega num evento de banco, só tem homem, praticamente. Os cargos mais importantes e tudo, a maioria é homem ainda. Então, um homem vai falar também, ninguém aguenta mais, é muito yang, né? E realmente tem que ter o yin um pouquinho para equilibrar, né? Então, hoje existe essa balança, assim, alguns produtos vai para a voz feminina, alguns momentos tem a voz feminina, outros a masculina, mudou bastante. O próprio Clube da Voz tinha uma representatividade de uns 60 associados, ele tinha o que, quando eu entrei, umas 15 mulheres, hoje
desses 50, 60 associados, ele tem umas 30 mulheres, eu acredito. Então subiu de 25% para 50% aproximadamente de participação feminina no Clube da Voz. Quase né? 50, quase isso. Mas no mercado é isso. Próximo disso. Né? Você tem flexibilidade na tua voz? Você costuma fazer, de repente, mudar a entonação? Sim. A entonação, claro, mas mudar o timbre? Sim. Bastante. É. Você pode fazer Por uma exemplo, voz... faz algumas. Ai, meu Deus do céu. Regina, O varejo, você joga a voz mais para cima, faz mais... Arroz agulhinha 1,99, mas não muda o timbre, né? Né? Você muda a intensidade. Muda a intensidade. O timbre você pode fazer uma voz mais velha, uma voz mais... que tem uma sujeira na voz. Aliás, hoje a minha voz está super suja. Pode fazer uma série de coisas, mas o timbre mesmo é difícil mudar. E aí as pessoas reconhecem, né? Mesmo quando você está mudando aí Nem a sempre, velocidade, nem sempre. Às vezes você faz uma voz coloquial, de pessoa comum, que eles chamam, né? Que é de produto, testemunhal, né? Que aí fica mais difícil de reconhecer. E essa coisa que eu te falei no início do nosso bate-papo aqui, que você, não é? Tem a voz extremamente conhecida, mas a tua figura física não é tão conhecida assim. Mas existem muitas situações em que você se depara e a pessoa fala, pô, eu conheço a tua voz, já ouvi no meu GPS, já ouvi em algum outro lugar. Então, eu não sei se é uma memória auditiva ou se já é a memória mais ou menos física, porque teve uma repercussão na mídia grande. Sim. Mas a pessoa, na hora que eu falo, aparece, eu te conheço. Eu te conheço. Da onde? E fica perguntando, tentando lembrar e tal. E aí eu pergunto, será que não é a voz do Google, aquela história toda? E a pessoa lembra. Mas eu não sei te dizer, porque ainda hoje a repercussão das entrevistas, da história do Google é muito grande dentro da internet. A tua figura passou a ser bem mais conhecida, né? Passou, mas a pessoa não sabe da onde, porque ela não é contínua na televisão, né? Ela é uma coisa de internet, então... A pessoa sabe, conhece, mas não lembra de onde. Mas não lembra da onde. Não é? Já teve alguma vez nos teus planos, de repente enveredar pela carreira de cantora, ou voz de locutora e voz de cantora são completamente diferentes? Ou seja, você canta bem, Regina? Eu vou pedir para você fazer uma capela aqui. Olha, eu... Não vou fazer isso contigo, fica tranquila. Não, eu sou capaz de fazer, o pior é isso. Eu vou pedir. Não, o meu grande sonho sempre foi ser cantora. Jura? Juro. Mas a minha vergonha, o meu compromisso com a música é tão grande que eu me sinto medíocre. Então, você me manda subir num palco, apresentar qualquer celebridade, qualquer coisa, sem problema nenhum. Me manda cantar, eu... Treme? Começa a tremer. Mas já teve alguma experiência nesse sentido? Não, só amigos fazendo sacanagem mesmo, chamando, vem cá, você vai cantar agora. Em festinha e tal, E mesmo entre amigos, Regina? Mesmo. E olha, por mim eu ficaria horas aqui batendo papo com a Regina, que é uma simpatia de pessoa e matou a curiosidade de muita gente que gostaria de conhecer quem é a voz do Google, quem é a voz do Siri, quem é a voz do GPS, enfim, tantas outras locuções que a Regina faz pelo Brasil afora. E olha, antes de terminar essa matéria, primeiro eu vou anunciar que amanhã eu vou estar conversando com a filha da Regina, que é a Raíssa Bittar, que está fazendo um sucesso tremendo, é uma cantora de primeiríssima linha, está concorrendo, está na finalíssima de um grande prêmio em nível nacional, e o nosso programa é Pé Quente, tenho certeza que ela sairá vencedora. E claro, para aproveitar essa voz belíssima que está aqui ao nosso lado, eu peço para a Regina chamar o nosso intervalo comercial, falando assim que são só 2 minutinhos, Regina, e a gente já volta. Vamos lá. Logo após o intervalo, nós voltamos. 2 minutinhos. Já, não saia daí.